Olá, feliz sábado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que bom nós estarmos aqui mais um sábado na presença do nosso Deus. Hoje é o Santo Sábado do Senhor, o selo do Deus vivo. E por que o selo do Deus vivo? Porque esse é o dia que o Senhor separou para nós, para que nós possamos descansar e possamos também passar mais tempo ao lado do Criador. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. E você está curioso para saber o que a Bíblia diz sobre o sábado? Então, não saia daí, assista esse vídeo até o final para que você possa compreender, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, para estudarmos juntos, que isso é tão importante e é tão gratificante para mim, eu tenho certeza que é para você também. Esse curso é de graça, você não paga nada, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida espiritual, tá bom? Estou aqui realizando esse curso bíblico chamado Ensinos de Jesus, né? E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que fala sobre o sábado, né? Será que esse dia foi mudado? Será que passou o dia de sábado, aguarda o sábado para domingo? O que a Bíblia tem a falar sobre isso? Então não saia daí, assista esse vídeo até o final. Eu te peço que tenha um pouco de paciência para você entender de uma vez por todas, tá bom? Então, antes de nós abordarmos aqui o assunto, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito para cada um de nós, Senhor. Porque o Senhor tem dado uma semana maravilhosa para nós, Senhor. Para alguns, Senhor, às vezes passa alguma tribulação, mas nós temos certeza, Senhor, nós temos a confiança em Ti, que o Senhor está no controle, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, nós passamos por dificuldade, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas o Senhor nunca nos abandonou, Senhor, e nunca nos abandonará. Nós oramos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. E isso tudo nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema hoje então é o que Jesus ensinou sobre o sábado. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não é adventista do sétimo dia, às vezes você não vai compreender, né? Você vai dizer assim, mas vocês falam no sábado porque vocês são adventistas do sétimo dia. Mas não é porque nós somos adventistas do sétimo dia que nós falamos sobre o sábado. Você sabe que a mensagem adventista, ela tem muita ênfase no quarto mandamento, porque é um mandamento esquecido. E aí, quando você ouve por aí os pregadores, os evangelistas, os sacerdotes, os padres, falando que a lei foi mudada, isso é um desagrado muito grande perdão, para Deus. Porque veja bem, a lei de Deus é eterna. Malaquias 3,6 diz que Deus não muda, né? Então, quando se fala que a lei de Deus mudou, as pessoas vão atrás dessas pessoas que estão falando que a lei de Deus mudou. Portanto, que quando eles falam que a lei de Deus mudou, eles falam que o sábado mudou, que o sábado foi mudado para o domingo. Olha, se você é leigo na palavra de Deus, se você não entendeu o que você leu, ou se você foi levado por outras pessoas a entender dessa forma, Deus vai te perdoar, já te perdoou. Mas quando você passar a saber da verdade o que a Bíblia diz sobre o santo dia do sábado, você vai ver sobre a perspectiva diferente desse dia. O dia de sábado foi Deus que deu.
Foi Deus que abençoou e santificou o dia de sábado. E é sobre esse dia que eu quero estudar com você essa lição de número 13. Eu gostaria que você fizesse esse estudo para que você possa compreender quão grande é o significado do sábado, tá bom? Então pegue sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você possa marcar aí os textos que nós vamos ler aqui nessa manhã. Eu vou ler aqui a introdução e vamos abrir. Antes de nós lermos a introdução, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia que eu separei ontem aqui. Eu separei um versículo ontem para que nós possamos dar abertura nesse estudo, tá? É o Salmo 112. Você pode ler aí depois na sua Bíblia esse salmo. Eu recomendo você ler ele, fazer uma meditação nesse salmo, que ele é muito, muito lindo e você precisa fazer uma meditação nele. Eu vou ler aqui apenas o versículo 1 de Salmo 112, tá? Depois você pode ler aí, ele tem 9 versículos e você pode ler ele hoje. Depois que a gente terminar aqui esse curso, você pode ler o Salmo 112, fazer uma meditação aí durante o dia nele, porque é um salmo muito bonito. Mas eu vou ler aqui apenas o versículo 1 que diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Felizes o homem que teme o Senhor e tem alegria, tem prazer, se compraz, tem prazer na lei de Deus, ou seja, nos seus mandamentos. Tá bom? Então vamos aqui então ler aqui o que Jesus ensinou sobre o sábado. Jesus ensinou que nosso amor a Ele seria demonstrado por meio da obediência. Presta bem atenção. A lei, a obediência à lei, né? E ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A lei de Deus está hoje em vigência como sempre teve, pois é tão eterna quanto o próprio Deus. Contudo, uma profecia do Antigo Testamento previu uma tentativa de mudança da lei de Deus, comprometendo todo o seu governo. Aprendemos mais sobre a lei de Deus nesse estudo. Então vamos lá, vamos aprender juntos agora o que Jesus ensinou sobre o sábado, sobre a sua lei. Nós falamos da lei no estudo passado, agora nós vamos ampliar agora sobre o sábado. Como Jesus guardou e obedeceu a lei. Mateus 21, 22 e 27. Mateus 5. Vamos já aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, 22. 21, na verdade, né? E 22 e 27. Ouvis que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E aqui, o 27, que diz assim: ouvis que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Veja que a lei de Deus, ela é sempre em vigor. Aquilo que Jesus disse está dito, né? E também nós podemos ler aqui, depois a gente vai ler, né, Deuteronômio capítulo 4. Então, a lei de Deus é um símbolo da autoridade de Deus. Como eu já falei no vídeo passado, Deus vai julgar o ser humano com base nas suas leis, tá? Vamos ler aqui. Isaías havia profetizado a missão de Cristo, como seria, né? Engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Veja, a missão de Cristo era engrandecer a lei e fazer a lei que ele mesmo deu gloriosa. Isaías 42,
21. Por sua obediência e ensino, Jesus deixou claro que os seus mandamentos divinos são eternos. No Sermão do Monte, ele ampliou o sentido da lei dizendo: ouviste o que foi dito, aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, está sujeito ao julgamento. Mateus 5, 21 e 22, que nós acabamos de ler. Ele está ampliando aqui a lei. Jesus veio dar sentido à lei. Tá? Quantos são os mandamentos de Deus? Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Deuteronômio 4, 13. Quantos são os mandamentos de Deus? Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Vamos ler aqui. Diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Eu já expliquei aqui em outros vídeos sobre essa escrita nas 2 tábuas de pedra, né? Os 4 primeiros mandamentos é para com Deus e os 6 últimos mandamentos é para com o próximo, tá? Eu não vou me deter aqui, que eu já expliquei no outro vídeo, mas para você entender, né? Que os primeiros 4 mandamentos, inclusive o sábado está entre eles, está no centro, né? Ele é ali os 4 primeiros com Deus, tá? E os 6 depois é para com o ser humano. Você pode ler os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 17, né? E Deuteronômio 5, 7, 21. Certa ocasião, o intérprete da lei, testando Jesus, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? A resposta de Jesus foi: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então concluiu: desses 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Mateus 22, 36 a 40. Com isso, Jesus mostrou que os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus e os últimos 6 nosso dever para com o próximo. Veja que interessante. Em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40, chegou um escriba. Ele perguntou assim: Senhor, eu sei que tu és mestre. Me diga, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: o maior mandamento é amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Veja, amar a Deus, colocar Deus no centro da sua vida. Muitos homens perderam a vida por amor a Jesus Cristo. E hoje ainda ocorre isso por aí. Então, tem muitas reportagens que passam, documentário, que a Bíblia, esse livro aqui, ó, esse livro sagrado, olha, ele é proibido em muitos países. E um deles, que eu vou citar aqui, tem vários, né? Na Coreia do Norte, né? Ele é proibido. E outros tantos países são proibidos esse livro, sendo lá aquele que professar a sua fé abertamente é morto. Não pode, tem que confessar aquilo que eles querem lá. O livro Alcorão, não sei, outros livros que tem lá uma fé que não é uma fé no Deus, no nosso Deus. Aqui esse Deus que eu e você acredita, não é. Então assim, quanto lá muitas pessoas estão morrendo, porque se quando pegam eles, se pegar eles com a Bíblia, eles são mortos, são escravizados, são abusados, são mutilados, são mortos. E eu e você temos acesso à palavra de Deus de graça. Em qualquer lugar, na praia, debaixo de uma árvore, no trabalho, você tem liberdade total para estudar a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, entenda,
Deixa Jesus falar ao seu coração. Muitas pessoas morrem por amor à palavra de Deus. E o segundo mandamento, Jesus disse para ele: amará o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, ele preenche toda a lei e os profetas. Sabe por quê? Porque ao amar Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, você está fazendo os primeiros 4 mandamentos. E amar o próximo fazendo os 6 últimos mandamentos. Que os 2 que Jesus diz, ele preenche os 10 mandamentos. Tá? Então espero que você tenha entendido até aqui. E o que Jesus disse acerca do 4º mandamento? Marcos 2:27. Esse é um texto poderoso. Se você entender esse texto dentro do seu contexto, você vai entender que esse texto é poderosíssimo. Jesus nunca disse que mudaria a lei. Eu vou explicar isso aqui mais para frente para você entender. Tá? Veja bem, Marcos capítulo 2, versículo 27. Diz assim. 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, de 1 a 3, diz assim que quando Deus acabou de fazer tudo, Deus abençoou e o santificou o sábado. Então, veja bem, aqui Jesus diz assim, o sábado foi feito, estabelecido, o sábado foi feito, foi um presente que Deus deu para o homem. O sábado foi feito para mim e para você, e não o homem feito por causa do sábado. Deus não fez o sábado, depois diz assim, bom, eu fiz um dia, agora eu vou arrumar alguém para guardar esse dia. Não foi assim que aconteceu. Deus fez tudo o que ele tinha de fazer, e aí ele fez o homem. Veja bem, veja que importância tem o 4º mandamento. Olha, eu já expliquei em outros vídeos, mas nunca é demais exaltar esse dia e dar uma ênfase maior nele e também falar para você algumas características do sábado. Quer ver? Olha para você. Um selo tem sinônimo na Bíblia. Tá? O sinônimo quer dizer que você pode encontrar esse mesmo em outras linguagens. Por exemplo, em Gênesis capítulo 17, versículo 11, lá fala da circuncisão no 8º dia, que seria assim, a pessoa se circuncidava, né, pela fé, era um sinal de Deus, era fazendo uma aliança com Deus. Todo o povo que fazia a circuncidação no prepúcio, né, ele estava demonstrando que ele era um filho de Deus. Tá? Por isso que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, né? Porque ele veio em forma de homem. Quando você vai para Ezequiel capítulo 9, versículo 4, diz lá que quando os anjos aparecem para fazer uma matança em Jerusalém, o outro anjo diz assim, um homem que está com um tinteiro de linho sobre a cintura, diz assim, não mate ninguém antes que eu tenha selado na fronte. Ou seja, um selamento, o caráter. Quando fala de selo, não é que ninguém vai colocar na sua testa aí um selo, vai escrever que você é de Deus, não é nada disso. O selo de Deus reflete no caráter de Deus. Quando você é um cristão, que você observa a lei que Deus te deu, você passa a ser um cristão no caráter. As pessoas olham para você e dizem assim, olha, essa pessoa é um verdadeiro cristão. Né? Porque se você obedece aquilo que Deus disse, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterarás, você não vai cobiçar, entendeu? Você vai ser uma pessoa pecadora, mas não vai ser uma pessoa pecadeira. Você está entendendo? Então, e também quando vamos Romanos 4:11, também entendemos ali, a circuncisão é um sinal de justiça e de fé. Tá? Então, veja bem, agora que eu já te falei sobre isso,
eu vou te explicar, ó. O selo antigo continha 3 elementos principais. 3 elementos. Ele tinha o nome do governante, do cargo e jurisdição de domínio. Vamos supor, o sábado, se você ler aqui, eu vou lá em Êxodo, capítulo 20, para que você possa entender. Eu vou aqui em Êxodo, capítulo 20, e eu vou ler aqui o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 11, versículo 8, que diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificar. Lembra-se do dia de sábado para santificar. Agora, em seguida, vem o quê? Agora vem a jurisdição e o domínio. Ó, o sábado de Deus é o único dos 10 mandamentos que contém o nome, o Senhor. Lê lá. O Senhor, o Senhor, o teu Deus. Seu título ou função, Criador. O título de Deus ou a função dele é Criador, né? Pois em 6 dias fez o quê? Fez o Senhor, o seu território e jurisdição, o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Veja que importante você saber disso. Esse é o que Deus domina. É o mundo. Então, o sábado não é um mandamento esquecido. Aliás, o sábado não é um mandamento abolido. Pelo contrário, ele é um mandamento que deve ser exaltado. Que todo sábado a criação faz aniversário. E eu e você participamos delas fazendo adoração a Deus. Participamos da criação fazendo adoração a Deus nesse dia de sábado. Tá? Vamos lá. Após 6 dias criando o mundo, Deus descansou no 7º dia. Instituiu o sábado para todas as pessoas como um memorial da criação. Gênesis 2, de 1 a 3. O sábado é um dia para descanso, adoração e ministério em harmonia com o ensino prático de Jesus. O sábado é um dia para estabelecer comunhão com Deus e uns com os outros. É um sinal de perpétuo da eternidade da aliança de Deus com seu povo. A prazerosa observância desse tempo sagrado, de um pôr do sol ao outro pôr do sol, é uma celebração de atos criadores e redentores de Deus. Por que devemos descansar no sábado? Vamos ver alguns textos aqui. Por que nós devemos descansar no sábado? Porque Deus descansou nele, abençoou esse dia e o santificou. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Porque Deus ordenou que o santificássemos. Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11. O maná que Deus providenciou no deserto, do 1º ao 6º dia da semana, mostra a santidade do sábado. Êxodo capítulo 16, 23. É um memorial eterno entre Deus e seu povo. Êxodo 31, 18 a 13. Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. O sábado era guardado nos dias de Neemias. Neemias capítulo 9, versículo 14. Neemias capítulo 10, versículo 31. Neemias capítulo 3, versículo 15 a 21. E o sábado será observado na nova terra. Isaías 63, 23 e 24. O sábado foi observado no Novo Testamento? Antes de responder essa pergunta aqui, se o sábado foi observado no Novo Testamento, eu quero falar um pouquinho aqui sobre esses textos citados aqui. Você pode marcar aí, tá? O que eu citei, para nós não ler todos eles. Se a gente fosse ler todos, a gente ia passar muito tempo aqui, tá? E esse estudo eu quero que ele não fique cansativo para que você possa assistir e terminar, tá? Veja, quando dizem por aí que o sábado foi abolido, é aquelas pessoas que nunca, talvez, teve o contato com a Bíblia ou nunca assistiu ou ouviu alguém falando sobre a palavra de Deus de uma forma
verdadeira, fazendo um estudo sério. O domingo foi no ano, em março, no mês de março, 7 de março, se eu não falho a memória, que 7 de março, um homem chamado Constantino disse que recebeu uma visão, uma chave do céu. Então, ele disse que ele recebeu uma chave, ele teve um encontro com Deus, só que o Deus que ele adorava era o Deus Sol. Por isso que a adoração do domingo significa adorar o Sol. Querido irmão e querida irmã, com toda sinceridade, as pessoas são muito sinceras, tem muitas pessoas sinceras. Eu quero dizer para você que Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista, no livro Grande Conflito, na página 323, Ellen White ensina que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações. Muitas pessoas têm dito por aí que os adventistas é exclusivista. Só os adventistas vão para o céu. Só os adventistas é melhores. Olha, se a pessoa disse isso uma vez para você e você ouviu, pode saber que também esse adventista ele não está lendo Bíblia. Tá? Ele está falando que ele é exclusivo porque ele se acha, mas ele está aí fazendo algo que Deus nunca desejou, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama as pessoas tudo da mesma forma. Só que acontece uma coisa que você também deve saber. Deus tem filho sincero em todas as denominações. Só que Deus tem um povo separado. Olha, preste bem atenção. Deus tem um povo separado nessa terra, que é o povo que iria pregar o Evangelho, iria falar sobre a palavra de Deus da forma como ela é. E esse povo, o movimento adventista do sétimo dia, dá uma ênfase muito grande nessa perspectiva. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 58, 12 e 13 diz assim que Deus teria um povo reparador de brecha. Você está entendendo? E quando você vai para Apocalipse, capítulo 12, 17, 14, 6, diz lá que Deus tem um povo na terra, os guardadores dos mandamentos de Deus. Os guardadores dos mandamentos de Deus, aqueles escritos nas 2 tábuas de pedra. Esse é o povo reparador de brecha. Não é um povo exclusivista, mas é um povo separado. E hoje os adventistas do sétimo dia é um povo que leva a mensagem de Deus, para todo mundo de forma como Deus ensinou. Não de forma como a Igreja Adventista colocou alguma lei, alguma doutrina sobre a igreja, disse. Não. Nós seguimos somente a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, nossa única prática de regra e fé. Então, meu querido irmão, lembre-se que lá no céu, se você está pretendendo ir para o céu, mas você deseja no céu um dia guardar o domingo, eu quero dizer para você que eu sinto muito, porque lá você não vai poder guardar o domingo. Lá a gente vai ter que adorar o sábado. Então, se você acha contraditório o que eu estou dizendo aqui, se você não concorda, eu também digo para você que você não vai poder entrar no céu. Eu não estou dizendo com isso que a salvação é pelas obras. A salvação é pela fé, né? Pela graça. Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de homem, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então, se você diz aí que guarda o domingo, no céu não vai ter a guarda do domingo. No céu é a guarda do sábado. Tá? Isaías 66, 23 e 24. Tá? Vamos continuar aqui. Lucas capítulo... O sábado foi observado no Novo Testamento. Vamos ver se quando Jesus veio, ele observou o sábado. Ou ele aboliu o sábado.
Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Olha, vai marcando aí num papelzinho do lado aí, para que você vai vendo os textos, para depois você ler todo ele dentro do seu contexto, como nós estamos fazendo aqui, esses textos que eu citei, marque eles no papelzinho, depois você lê. Lucas 4, 16 diz assim: E disse João a todo. Aqui é o versículo 3, é o capítulo 4, 16. Aqui, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos lá, vamos falar só um pouquinho sobre esse texto. Se alguém tem um costume, segundo o seu costume, levantou. Aqui não diz segundo a sua tradição, disse segundo o seu costume, levantou-se para ler. E o dia qual que era? O dia de sábado. Jesus era judeu. Jesus era o guardador da lei de Deus, porque foi ele que deu a lei. Você pode ver que muitas vezes Jesus curou, muitas vezes. Quando você lê os evangelhos, você veja ali. Só que Jesus nunca usou os seus benefícios para si próprio. Porque Jesus, ele não usou usar os seus poderes, vamos dizer assim, para a fim dele, quando Satanás, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele foi tentado no deserto, Satanás disse para ele fazer as pedras transformarem em pão. Ele não usou o poder da sua divindade. Jesus teve dor de cabeça, Jesus teve febre. Jesus veio como ser humano. Isaías 53 diz que ele veio como homem de dores, o mesmo que eu e você sente. Então veja bem, Jesus, ele era um guardador da lei. Jesus veio ampliar aquilo que os fariseus não conseguiam fazer. Jesus veio fazer, veio mostrar para ele, dar sentido. Como eu já disse, no Mateus 5,17, a palavra plerou é preencher, dar sentido naquilo que falta. Tá? Então Jesus jamais aboliu a lei. As pessoas têm que parar de fazer isso. Antes disso aí, eu vou ler aqui um texto. Espera aí. Eu me lembrei de um texto que ele não está aqui, mas eu lembrei aqui de um texto aqui, e eu quero ler com você, que está em Lucas. Deixa eu ver agora se eu acho ele. Está em Lucas aqui. Lucas capítulo... Deixa eu ver se é Lucas capítulo 12. Deixa eu ver se é Lucas capítulo 12. Deixa eu ver se é Lucas aqui, capítulo 12. Tem um versículo aqui muito interessante. Deixa eu ver se eu acho esse... Não é Lucas capítulo 12. É Lucas capítulo 16. 16. Lucas capítulo 16, não 12. Diz assim, ó: A lei e os profetas vigoraram até João, desde até esse tempo. Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Veja, para eles, para Jesus, para os judeus, um tio era uma sigla muito pequena, uma palavrinha muito pequenininha, né? Um tio. Diz assim que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei de Deus. Agora as pessoas estão dizendo que o sábado foi abolido. Então tiraram o mandamento inteiro. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, meu irmão católico. Falo com todo respeito para você, com todo carinho. Deus te ama. A minha família é católica. E eu respeito cada um com a sua crença. Mas eu preciso de falar isso para você. A Igreja Católica, o sistema, não é você católico, tá? Quando eu vou falar aqui, eu quero que você tenha em mente que não é você católico. É o sistema papal. O sistema papal, eles mudaram a lei de Deus. Se você ler o catecismo, tem um catecismo aqui na página 548, diz assim, que eles mesmos entenderam
que eles não queriam santificar o sábado. Eles mudaram essa lei para o domingo. Eles mudaram para o domingo. Eles iam seguir guardando o domingo. Porque foi um homem chamado Constantino, imperador de Roma, que falou que ele foi fazendo uma coisa aqui, uma colar, e o pessoal foi gradual, né? Foi aos poucos. E agora não precisamos guardar o sábado, e a pessoa naquela época era perseguida, se guardasse sábado era morto, e aí foi uma coisa que as pessoas já com medo foi guardando o domingo, e isso foi gradualmente se crescendo, e hoje tem por aí, hoje nós vemos no nosso meio, os cristãos dizendo que o dia de guarda é o domingo. Mas quem falou que é o domingo? Quem? Tem muito cristão que diz seguir a Bíblia. Diz que segue a Bíblia, mas está escrito aqui domingo? Está escrito, tem algum versículo dizendo aqui que Jesus mudou o sábado para o domingo? Apocalipse capítulo 17, depois que nós terminarmos esse estudo, esse curso, eu vou fazer um estudo com você sobre Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17, que é um grande conflito entre esses dois povos. Tem a igreja verdadeira de Apocalipse capítulo 12 e uma igreja apostatada de Apocalipse capítulo 17, né? Que é a mulher montada na besta, a Babilônia grande, a mãe das meretrizes. Essa aí se prostituiu com os reis da terra. E essa mesma que foi que pisou na lei de Deus, Daniel capítulo 7, 25. Depois a gente vai falar sobre isso. E aí depois disso então, essa ramificação da igreja Babilônia, que saiu aí esse dia de guarda domingo, e hoje os protestantes estudam a Bíblia, mas esquece do dia de sábado. Tá? Vamos ler aqui, vamos dar continuidade. Olha, eu não vou ler o texto, mas você pode marcar aí. Olha, eu li aqui Lucas capítulo 16. Eu também posso ler aqui. Eu li Lucas capítulo 4, versículo 16, né? Na verdade, Lucas capítulo 4, versículo 16. Também podemos ler aqui. Deixa eu ver. Eu li o 4, 16. Também podemos ler 4:31, que diz assim: E desceu de Cafarnaum na cidade da Galileia, e eu ensinava no sábado. Olha, sempre Jesus ensinou no sábado. Então Jesus nunca transgrediu a lei do sábado. Eu também quero deixar claro para você que muitas vezes as pessoas dizem assim que Jesus trabalhou no sábado. Jesus trabalhou no sábado, também posso. Não, você está confundindo. Jesus nunca trabalhou o sábado. Jesus curou o sábado, diferente de trabalhar. Ora, se chegar uma pessoa aqui na minha porta hoje, nesse momento aqui que eu estou gravando, se chegar ali e bater ali dizendo que está com fome, que precisa de uma cesta básica, que está com os filhinhos na casa sem comer nada, você acha que eu não posso ir lá no mercado comprar uma cesta básica para ele? Eu estaria transgredindo a lei de Deus se eu comprasse? Nós não devemos comprar no sábado coisa corriqueira. Eu quero ir lá comprar um doce para me comer. Isso eu não faço, podia ter feito amanhã. Mas se o meu irmão estiver passando necessidade, eu não poderia comprar uma cesta básica para ele? Ou teria que esperar dar o pôr do sol e deixar ele com fome até o pôr do sol para me comprar? Fazer o bem não é pecado. É isso que Jesus está ensinando. Você pode fazer o bem. O seu vizinho precisa que você... A casa do seu vizinho destelhou. Ele precisa de ajuda no sábado. Não, vou deixar parar o pôr do sol? Não. Vai lá ajudar ele. Você está fazendo bem. Você não pode aí trabalhar todo de dinheiro, porque você já fez isso. Deus já deu 6 dias para você fazer isso. Agora você ajudar o seu próximo, isso não é trabalhar, meu irmão. Tem que... Jesus... vamos supor aí. Pega a ideia. Você está doente. Ou você ou a sua mãe. Vou pôr assim para você entender melhor. Está doente num dia de sábado. E aí chega alguém para curar ela. Você acha que é um trabalho o que a pessoa está fazendo? Não seria uma gratidão para você
com a pessoa que está curando, a sua mãezinha ou você mesmo, isso não é trabalho. Isso é uma forma de gratidão. Jesus queria tirar o peso que aquela pessoa estava sentindo. Jesus não trabalhou ao sábado. Jesus era um guardador da lei. E aí depois você pode ler também aí, né? Olha, Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, 4. Só Paulo, se você fazer uma pesquisa rápida, só Paulo guardou o sábado cerca de 84 vezes no Novo Testamento. Só, assim, um básico. A lei de Deus nunca foi mudada. Tá? Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Marcos 3, 2 a 5. Marcos capítulo 2, versículo 3 e 5. Vamos ver se Jesus transgrediu o sábado. Nós temos que deixar a Bíblia explicar para nós. Né? Nós não podemos colocar na Bíblia aquilo que a Bíblia não ensina. Marcos capítulo 3, 2 a 5 diz assim. E estava observando a Jesus para ver se ele curaria num dia de sábado, a fim de acusarem. E disse Jesus o homem da mão enriquecida, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É uma pergunta. É lícito? É de bom agrado? Salvar vida ou tirá-la? Aqui é umas perguntas, né? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a mão. Estendeu e a mão foi-lhe restaurada. Eu vou ler também vocês. Retirou-se os fariseus e conspirava logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirar a própria vida. Veja, Jesus fez o bem e as pessoas procurou matar ele e conseguiram. Conspiraram. Fazer o bem não é pecado. Jesus nunca transgrediu a lei. Jesus foi um guardador da lei. Né? E se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, ele não poderia ser nosso Salvador. Pelo contrário, precisaria de um Salvador assim como nós. Se Jesus não guardou a lei, ele não poderia ser o meu Salvador pessoal e nem o seu. Jesus também precisaria de um Salvador. Assim como nós, né? Ainda que acusado de quebrar o sábado, João 5,18, na visão de alguns religiosos, Jesus, na verdade, mostrou o verdadeiro sentido do sábado. A Bíblia registra 8 episódios de controvérsia envolvendo o sábado, em que Jesus demonstrou o significado nesse dia para o ser humano. Os discípulos colhendo espiga, Mateus 12, de 1 a 8. Jesus cura um homem da mão enriquecida, Mateus 12, 9 a 15. A cura de um homem com espírito imundo, Marcos 1, 21 a 28. A cura da mulher enferma, que havia 18 anos, Lucas 13, 10 a 17. E a cura de um homem hidrópico, Lucas 14, 1 a 6. E a cura de um enfermo no tanque de Betesda, João 5, 1 a 15. E a cura de um cego de nascença, João 9, 1 a 14. E o problema da circuncisão, João 7, 22 a 24. Tá? Então essas passagens, Jesus mostra aí o sentido da lei. Tá? Não há passagem nenhuma que indica que Jesus estivesse questionando a validade do descanso bíblico. De fato, ele estava apresentando o uso correto desse dia. Jesus entrou em atrito com os líderes religiosos na sua época por causa de maneira legalista de interpretar o quarto mandamento. Eles criaram centenas de leis sobre o que deveria ou não ser feito no sábado. Para eles, andar mais de uma jornada, cerca de 1 quilômetro, cuspir no chão, pegar qualquer peso, apanhar espiga, curar, tudo isso era pecado. E se feito no sábado. Jesus, por outro lado, veio mostrar o verdadeiro sentido do sábado, que havia se perdido em sobre muitas regras humanas. Que profecia Daniel
envolve na lei de Deus. Nós não vamos ler, depois você pode ler lá Daniel 7:25 e Daniel 8:14, né, que vai dizer que teria um poder, que é esse sistema religioso papal, que diz que a lei foi mudada, que eles observam o dia de domingo e não o dia de sábado, né? E aqui Daniel 7:25 vai falar sobre esse poder. Eu vou ler aqui para nós encerrarmos esse estudo. Em sua visão, a profecia de Daniel testemunha o chifre pequeno, que é Roma papal, né, que tentaria mudar a lei. Como ocorreu isso na história? 3 mudanças foram efetuadas na lei de Deus por esse poder. A primeira dela foi a exclusão do 2º mandamento, que diz claramente: não farás para ti imagem de escultura. Olha, o sistema papal tirou esse mandamento, tirou inteiro, completo. Não fará para ti imagem de escultura. Vai lá no catecismo e dá uma olhadinha lá. Não tem. Por quê? Porque os católicos, o sistema papal, adora imagem, né? Isso você pode ir lá olhar, tá? Eu não estou aqui ofendendo a sua fé. Estou falando o que é verídico, tá? Não é nenhuma ilusão da minha cabeça. Não adorarás nem dará culto. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Depois você pode ler na sua Bíblia se está escrito. Ele não tirou da Bíblia, tá? O mandamento, porque eles não conseguem tirar da Bíblia. Mas tem no catecismo dele, eles ensinam. Portanto, é que a Igreja Católica não ensina os 10 mandamentos. Ela ensina o catecismo. Na Igreja Católica, portanto, é dificilmente ler uma Bíblia. Não leia. Leia os panfletinhos que é enviado, né? O 2º mandamento foi extraído completamente do catecismo romano. Com a exclusão do 2º mandamento, foi necessário fazer a manobra para a lei, para não ficar apenas com 9 mandamentos. Então dividiu o 10º mandamento da lei em 2. E assim lemos no catecismo romano: o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçará as coisas alheias. Esse é o mesmo mandamento. Você não sabia disso? Esse é o mesmo mandamento. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias é o mesmo mandamento. É o mandamento de número 10. Eles cortou o mandamento no meio para tampar a brecha do 2º mandamento. Veja a manobra. Isso é uma coisa diabólica, né? É Apocalipse capítulo 17, como eu falei. O 10º mandamento, não cobiçará a coisa alheia, né? A terceira mudança arbitrária foi feita do papado, envolvendo o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado. A Igreja Romana admite abertamente a responsabilidade de introduzir a guarda do domingo em lugar do sábado, afirmando que tem direito de fazer tais mudanças. Veja, o papado tem mais autoridade do que Jesus. Jesus nunca quebrou a lei. Nunca quebrou a lei de Deus. Agora, o Papa diz que tem autoridade de mudar a lei de Deus. Ele tem autoridade de mudar a Bíblia. Escute, deixa eu te falar uma coisa. A única pessoa que quis ser como Deus, quis usurpar o trono de Deus, foi Satanás. E quando ele fez isso, Apocalipse capítulo 12, 13, diz assim que Deus expulsou ele do céu. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra Satanás e seus anjos. E o Satanás foi expulso no céu. Foi expulso. Então, veja, isso é uma coisa diabólica. Isso é uma coisa, irmão, diabólica. Você tem que rever os seus conceitos aí, se você está seguindo essa denominação, o catolicismo. Isso é um perigo. Porque olha o que eles ensinam, né? Mudando, mexendo nas coisas de Deus. Então, não é você que é católico que é culpado disso. Não foi você que mudou, que mexeu na lei de Deus. Foi o sistema papal. Tá? E olha aqui o que diz. Ele afirma que tem esse direito de fazer essas tais mudanças. O Papa João Paulo II publicou em 31 de maio de 1998 uma carta apostólica chamada Dies Domini, Dia do Senhor. Ele escreveu: os cristãos assumiram como efetivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele Deus ressuscitou o Senhor. No 7º dia passa agora a ser o primeiro dia. O Dies Domini torna-se Dies Christi. O Papa João Paulo II, na carta apostólica Dies Domini, São Paulo, né, aqui a descrição. E assim percebemos como essa instituição religiosa
atuou para mudar a santa lei de Deus. Hoje, a santidade do domingo é a crença mais popular compartilhada por católico e protestante, ambas considerando o domingo como o dia do Senhor em homenagem à ressurreição de Cristo, mesmo não havendo um único texto da Bíblia para provar esse conceito. Segundo Apocalipse, qual seria a característica da igreja remanescente de Deus? Apocalipse capítulo 12, 17. Eu vou ler esse texto, né? Que eu já falei, nós não somos exclusivistas, mas Deus tem um povo nessa terra que pregaria a sua palavra, conforme ela é. E Apocalipse 12, 17 dá toda a base para esse povo que hoje nós acreditamos que somos nós, adventistas do sétimo dia, os reparadores de brecha, pessoas que vão levar a palavra de Deus adiante com todas as suas verdades. Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão, Satanás, irou contra a mulher. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Não é mulher física. Aqui, mulher é a igreja. Se você ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 Coríntios 2, 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim, que mulher em profecia é a igreja. Depois você marca lá e lê. Irou o dragão-se contra a mulher, foi pelejar contra o restante da sua descendência. Qual que é o restante da descendência? A semente da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a igreja adventista do sétimo dia tem essas características. E também Apocalipse capítulo 14, 12, que nós já lemos uma vez, eu vou ler de novo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a característica do povo de Deus. E hoje Deus tem um chamado para você. E eu vou aproveitar esse chamado e vou ler aqui Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados e para não praticares, para não ser participante dos seus flagelos. Aqui há um chamado de urgência. Se você, meu irmão, minha irmã, é participante dessa Babilônia, você sabe o que significa Babilônia? Essa palavra vem da palavra Babel, lá de Gênesis capítulo 11. Significa confusão religiosa. Olha ali, né? Você sabia disso ou não? Confusão religiosa. É isso mesmo, é a confusão. Por isso que o anjo tem um chamado de urgência para você mesmo, hein? Que você achou que o dia de guarda é o domingo, você está indo atrás de um homem chamado Constantino. Você está fazendo o mesmo que a Igreja Católica faz, o sistema católico faz. Eles abertamente diz que mudaram os dias. Eles podem mudar a lei de Deus? Apocalipse capítulo 22, depois você pode ler lá. Pode mudar? Lucas 16, 16 diz que não é porque tirar nem um tio, tirar 2 mandamentos da lei de Deus. Essa é a vontade de Satanás. Satanás desejava usurpar o trono de Deus. E hoje, diz muitas pessoas aí que o Papa hoje tem o poder de perdoar pecado, que é uma grande ignorância, né? Precisamos ler a Bíblia. Conclusão. O sábado não é uma instituição, mas foi estabelecido desde a criação do mundo para o benefício do homem. Deus concedeu ao ser humano 6 dias para trabalho e ordenou o repouso no 7º. Êxodo 20, 10. O profeta Daniel já havia previsto uma mudança seria operada na lei de Deus, justamente o que vemos hoje. E desejamos ser fiel no ensino de Jesus e devemos guardar todos os mandamentos que Deus incluiu no sábado. Querido irmão, querida irmã, quero dizer para você uma coisa. Ninguém tem autoridade para mexer na lei de Deus. Ninguém. Deus vai julgar o ser humano com base nas suas leis. Satanás faz de tudo para pisar na palavra de Deus. O que Satanás mais deseja hoje é pisar nestas palavras escritas, inspiradas por Deus. Ninguém tem autoridade de mexer na lei de Deus. E para nós finalizar aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Se você guarda o domingo, você está seguindo a igreja de Roma, tá? E eu até quero deixar aqui para você, com todo carinho, eu quero deixar uma proposta para você aqui, antes de eu orar com você aqui, tá? Então eu quero que você preste atenção nessa proposta. Tá chegando aí o final do ano, não tá? Não tá?
Eu vou falar para você aí, meu querido pastor, querido diácono, que prega por aí que a lei de Deus foi abolida, que o sábado não serve mais. Então o final do ano está chegando, né? E com certeza muitas pessoas desejam aí ganhar um bônus, né? Então tá aqui o bônus que eu vou te dar. Eu vou te dar 50 mil reais em dinheiro. Ó, você não escutou errado não. Vou te dar aí. Você não vai precisar de pagar imposto nenhum desse dinheiro, tá? Tá aqui lançado aqui. Você pode compartilhar esse vídeo aqui com o seu pastor, com o padre, com qualquer um. Pode mandar para quem você quiser. É isso mesmo. Eu vou te dar 50 mil reais em dinheiro para você mandar para mim aqui, nesse vídeo aqui, ou lá no YouTube, os textos dizendo que Jesus disse que o dia de guarda é o domingo. Simples assim. Quer ganhar 50 mil na moleza sem fazer nada? Você só vai pegar a sua Bíblia aí e vai procurar aí na sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aonde está escrito assim que Jesus disse assim que agora o sábado não é para ser mais observado. Que o sábado foi abolido e agora o dia de guarda é o domingo. Se você mandar os textos que está dizendo isso aí, prontinho. Vou fazer, só você mandar o número da sua conta, eu vou fazer a transferência para você e você não vai pagar o imposto sobre esse dinheiro. Tá bom? Se você quiser ganhar 50 mil, tá lançado o desafio. Só você me provar, biblicamente, que o sábado foi abolido e que a guarda agora é o domingo. Tá bom? Então, feche os olhos com a sua fonte, eu quero orar com você. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor. Nós entendemos que o seu santo dia é o sábado. E a sua lei não pode ser mudada, meu Pai, porque nem mesmo a lei dos medos e dos persas, em Daniel capítulo 6, versículo 8, pode ser mudada, meu Pai. Quanto mais os seus mandamentos, que a sua palavra é pura. Provérbio capítulo 30, versículo 5, diz assim que a tua palavra é pura, é fiel. Que homens poderia, Senhor, mudar os seus mandamentos? Para isso acontecer, esse homem teria que passar sobre o Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo, tem que passar por ele no céu pelas milhões e trilhões de anjos, Senhor, e abrir aquela arca que se encontra no céu, como João viu, Senhor, lá em Apocalipse capítulo 11, viu o céu aberto, viu a arca da aliança, meu Pai, e lá dentro contém as 2 tábuas de pedra. O homem teria que passar sobre o Deus do universo, ir lá e apagar esse 4º mandamento e escrever lá o domingo. E isso jamais, Senhor, vai acontecer, porque quando Satanás se rebelou no céu, ele foi expulso, Senhor. Que nesse dia, Senhor, o Senhor abençoa, coloque no coração dessa pessoa, meu Pai, o entendimento, que ela possa entender que o único dia que existe na Bíblia por nome e foi separado e santificado é o sábado, Senhor. Isso nós entendemos e nós te louvamos por esse dia e nós agradecemos por o Senhor ter lembrado de nós, Senhor, dado nesse presente que é o sábado para que nós possamos descansar. Obrigado por tudo, Senhor, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? E eu te espero então amanhã no próximo vídeo. Até lá.